A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 13. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. O Cordeiro é o Senhor Jesus. Quebrou o 7º selo. Então, ele desbloqueou. A gente fala muito isso, né? O aplicativo tá bloqueado e tu tem que desbloquear. Então, ele abriu o 7º selo. E mais revelações, mais visões celestiais, mais profecias se cumprindo. E como é o 7º, vocês já sabem que o 7 e o 7º encerram sempre a ideia de totalidade, de completude, de finalização, de algo pleno. Então, o juízo anunciado, a sentença, o julgamento, o castigo, o futuro, foi muito impactante e houve silêncio no céu durante quase meia hora. Aí tu para e pensa, o céu adora a Deus, os seres celestiais, angelicais, adoram a Deus 24 horas, o tempo todo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quando nós na terra falamos santo, 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 nós nos conectamos com o céu. Céu e terra se unem em louvor e em adoração a Deus. Mas o que está sendo dito aqui no primeiro versículo do capítulo 8 de Apocalipse? De que houve silêncio no céu durante quase meia hora. O que quer dizer isso? Que quando esse 7º selo foi quebrado, foi aberto, foi desbloqueado, foi liberado, as revelações foram tão sérias que não cabia o louvor, coube o silêncio. Se alguém está triste, tem que chamar os presbíteros para orar, né? Se alguém está enfermo, se alguém está necessitando de ajuda, nós devemos louvar o tempo todo, adorar o tempo todo, orar o tempo todo. Aí tu pensa, tudo que a gente aprende na palavra de Deus, que nós devemos estar sempre, né, louvando, adorando, bendizendo. E aqui está falando que houve silêncio no céu durante quase meia hora. Aí tu pensa, por quê? A conclusão que nós chegamos é que, diante da gravidade das revelações, diante deste impacto, sabe assim, quando tu fica, que nem eu digo aqui, nós falamos assim, aqui no Rio Grande do Sul, me caiu os buteados do bolso, quer dizer, a pessoa ficou chocada, ela perdeu né, o rumo. Então, o que acontece? Houve um impacto, houve, entre aspas, né, com toda a licença poética, uma paralisia. Ficaram paralisados, chocados. E houve silêncio. O silêncio. Tu consegue imaginar todos os anjos, todos os seres celestiais em silêncio, em si
silêncio. Aqui diz assim, ó, se alguém está sofrendo, em Tiago, se alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros. E esses farão oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então a gente pensa, alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante louvores. Então o que quer dizer? É isso que eu queria falar. É Tiago 5, 13, 14. É um passo a passo. Então, se o céu está sempre cantando, louvando, adorando, engrandecendo, exaltando a Deus, santo, 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 o que vocês acham que aconteceu? Algum ou alguém, depende da tradução de vocês, está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Então significa que diante da revelação do 7º selo, da abertura do 7º selo, eles não ficaram alegres, porque eles pararam de cantar louvores. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Sabe aquele suspense, aquela expectativa? É assim que eu entendo. 2. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, se tu tá acompanhando esse estudo de Apocalipse, tu lembra que nós já falamos sobre o número 7. Então, aqui vem agora 7 trombetas. Aí nós temos que pensar, o que é uma trombeta? Trombeta é um alerta, um aviso. É aquela luz amarela que pisca, atenção. Então, a cada trombeta tocada, algo acontecia ou algo aconteceria. Então, cada anjo era responsável por tocar uma trombeta. Ó, 7 anjos, 7 trombetas, certo? Os anjos a gente já falou e tenho falado, seres angelicais, seres celestiais, seres que estão às ordens de Deus. Submetidos, submissos, subordinados a Deus, em obediência plena a Deus. Então, eles têm uma missão e eles cumprem esta missão. 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o que quer dizer as orações de todos os santos? Esta figura, né, ou essa simbologia do incenso, nós entendemos que é a mesma para as orações. Então, foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, há uma igreja livre, uma igreja que prega o evangelho, que pode viver a sua fé e a sua crença, mas sim, há uma igreja sofredora, perseguida, que ora, que implora, que suplica justiça. O sangue dos santos tem sido derramado, desde o justo Abel. Então, todos nós, em momentos de dor, de angústia, de aflição, de tribulação, oramos, porque cremos em Deus que Ele é o único que pode
nos livrar, nos salvar, nos fortalecer e fazer justiça. E lutar por nós, nos proteger, nos guardar. Então, sim, aqui está falando sobre as orações. Tu imagina todas as orações. E olha que nós estamos em 2024 e nós não sabemos quando acontecerá, assim, o cumprimento de todas essas profecias. Então as orações continuarão. E infelizmente, muitos cristãos ao redor do mundo ainda serão perseguidos, torturados, presos, mortos, né, martirizados por amor a Jesus, ao Evangelho. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então o que a gente entende aqui? Que as orações foram ouvidas, atendidas, respondidas, porque ele pega o fogo do altar e atira para a terra. Então, ocorre trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, a resposta de Deus a essas orações dessa igreja sofredora e perseguida ao longo da história, ela volta para a terra. Então o anjo pegou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Então é como se diz assim, eles ficaram a postos. Então, olha este capítulo. Nós temos o 7º selo, 7 anjos e 7 trombetas. Então, sim, é um capítulo muito importante do Apocalipse. É uma culminância, já que estamos entendendo a interpretação do número 7 desta forma. Agora vamos ver a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Então, o que acontece aqui? Na primeira trombeta, há juízo sobre a terra. Como nos tempos de Noé o juízo veio por água, agora no Apocalipse o juízo vem com fogo, vem pelo fogo. E aí tu observa granizo e fogo misturados com sangue. Então o que quer dizer? Granizo, muita destruição. Então, fogo queima, né? Destrói também. Misturados com sangue. Então, morte. Às vezes ocorre saraivadas, chuvas de pedra. E sim, curtos-circuitos, coisas que acontecem. Nós aqui, infelizmente, temos muitos relâmpagos, trovões, essas coisas. E aí me fugiu a palavra, mas quando é um circuito, né? Mas não é essa palavra que eu queria falar. Dá uma pane elétrica nos fios, nos geradores, transformadores, essas coisas, e incendeia. E ocorrem muitos incêndios. Então, sim, cai pedra em tudo que é lugar, né? E fogo acontece, de explodir, de acontecer coisas terríveis, né? Só que aí vem com sangue. O que quer dizer com sangue? Significa que pessoas morrerão. Talvez não só pessoas, né? Também animais. Mas está dizendo que esse granizo e esse fogo serão misturados com sangue. Então haverá morte. Porque muitas vezes acontecem essas tragédias, mas a gente pode dizer, graças a Deus, nenhuma vida se perdeu. Então o que está falando aqui neste versículo? De que haverá granizo, né? Que também é chamado de saraiva, saraivada, chuva de pedra, fogo é fogo,
com sangue. E isso foi atirado à terra. E aí foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e também a erva verde foi queimada. Então aqui está mostrando um juízo diretamente para a terra, vamos dizer, para a porção seca. Vamos para a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Então aqui, tu tem na segunda trombeta uma montanha em chamas. Aí tu pensa, pode ser aquelas montanhas que tem lava dentro, né? Vulcões que a gente viu há algum tempo atrás, que começava a cair no mar e produzia ondas gigantes, coisas horríveis. E sim, muitos morreram no mar, muitas embarcações tiveram avarias, outras afundaram, e as comunidades ao redor, vocês lembram disso? Intoxicados com a fumaça, com as cinzas, e às vezes aquela lava em contato com a água do mar, com o vento, com tudo, se tornava uma coisa que queimava. Então, sim, a humanidade já teve algumas experiências semelhantes à segunda trombeta, né? A primeira nem, eu já falei, né? Infelizmente aqui conosco acontece com uma certa frequência. É uma interpretação, montanha em chamas, né? Acredita-se em vulcões. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, aqui essa estrela queimando, né? Pode ser uma estrela? Um planeta fora da órbita? Um meteoro? Né? Não sei, mas quer dizer que é algo do céu. E o interessante é que aqui fala dessa palavra absinto, que na verdade a tradução é veneno. E aqui tá dizendo, ó, as pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então, vamos recapitular. Na primeira era a terra. Então, é um abalo, é um juízo, é algo para a terra, porção seca. Depois para o mar. Para o mar. E aí envolve a vida marinha e quem mora ao redor, né? E as embarcações também. Porque ali fala de sangue de novo. Então, tem morte, tem pessoas, tem animais, tem seres vivos que morrem por causa dessa. E na terceira tá falando de rios e fontes. Então, água doce, água que a gente precisa beber, água que os animais precisam beber, águas que são usadas na agricultura, na lavoura, enfim. E aí, tô falando só de beber, né? Porque tu precisa de muito mais. Então, o nome dessa estrela é veneno. Então, é algo que vai envenenar rios e fontes. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte:
Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Então, o que acontece na 4ª trombeta? Aquilo que a gente viu em Pedro, na carta do apóstolo Pedro, de que vai ocorrer efeitos no céu, nos luzeiros, sol, lua e estrelas. Vocês lembram disso, que os elementos se desfarão, que nós estudamos essa parte, de que haveria sinais no céu. Ó, já achei. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, os céus existem desde muito tempo e a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Então, o que vai acontecer? Sinais no céu. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Bom, os elementos incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, aqui em Apocalipse, né? Aqui o apóstolo João tá, vamos dizer, reiterando as palavras que o apóstolo Pedro nos ensinou, nos apresentou na sua carta e que a gente estudou e que tem vídeo no canal. Então, aqui é o sol, a lua e as estrelas. E aí, tu pensa assim, mas por que tudo isso? Porque essa destruição ela é necessária para que a palavra de Deus se cumpra e para que as palavras, as profecias, tudo que foi dito seja considerado verdade. Tipo assim, se não acontecer isso, então as profecias não se cumpriram completamente. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras de Deus não. As profecias irão se cumprir. Então, essa destruição, em primeiro lugar, é para provar que Deus falou a verdade. Que todas as profecias são verdadeiras. Mas também para que haja temor, para que haja arrependimento, para que as pessoas se convertam, para que haja salvação. E aí tu tem que lembrar, quando Moisés falava com Faraó para libertar o povo, e Faraó endurecia seu coração, e aí vinha uma praga. Então, pragas, trombetas, selos, taças, tudo isso que a gente está vendo no Apocalipse, indicam essa paciência de Deus, essa misericórdia de Deus, de não fazer, não dar uma destruição assim total, não. Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa, se converta. São como etapas, né? Como fases. Avisa. É como um pai que diz, meu filho, se tu fizer isso, vai acontecer assim. Ó, dá chance, dá oportunidade, né? São estágios, capítulos. Tu não consegue suportar tudo. Então, tá sendo aos capítulos. A humanidade está vendo isso acontecer. Mas muitos ficam revoltados, rebeldes, endurecidos, né? E outros sim, outros se arrependem e se convertem. Então, o que a gente entende? Que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus é que faz com que haja esses capítulos, né? Essas divisões. É essa ideia de que as coisas vão sendo aos poucos, né? E sim, esse último versículo fala de uma águia
que voando pelo meio do céu dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Assim como um professor que avisa: ó, tu tem que estudar para a prova, aí o aluno reprova, vai fazer uma recuperação, aí o aluno não é tão bom, não vai tão bem, quer dizer, tu vai dando chance, tu vai fazendo o possível para aquela pessoa se salvar, né? Mas a pessoa não dá valor. Alguns dão, mas muitos não dão. Então agora, diante das 4 trombetas, esta águia diz que vão vir mais 3 anjos com mais 3 trombetas. E que sim, ai, 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 quer dizer que vai ser pior ainda do que já está. Nós, como filhos e filhas de Deus, sempre seremos guardados, protegidos e avisados com antecedência. O Espírito Santo sempre nos aconselha, nos avisa, fala antes, não faz nada sem falar aos seus amigos, né? Então, hoje a gente viu 4 trombetas. Nós vimos a primeira trombeta, que era granizo, fogo e sangue atirados à terra. A terça parte queimada. Vimos a segunda trombeta, montanha em chamas atirada ao mar, a terça parte do mar convertido em sangue. A terceira trombeta, estrelas em chamas caem sobre rios e fontes, a terça parte das águas se torna amarga. E a quarta trombeta, sol, lua e estrelas, a terça parte escurecida, quer dizer, trevas, né? E claro, tu imagina, sem energia elétrica, sem luz, sem conforto, enfim, é só tu pensar um pouquinho que tu imagina. O que a gente aprende hoje com este capítulo 8 de Apocalipse? De que 4 anjos tocaram suas 4 trombetas. Cada anjo tocava uma trombeta. E houve fogo, porque a promessa é essa. A primeira vez foi água, a segunda vez, né, a destruição será com fogo. Houve fogo na terra e no mar, nos rios, nas fontes, no sol, na lua e nas estrelas. Uma águia voando no céu dizia em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. É um alerta, é um aviso. Nós estamos estudando a Bíblia, estudando o Apocalipse, para estarmos alertas, sóbrios e vigilantes, para entendermos o tempo que estamos vivendo, mas acima de tudo, para pregar, assim como João Batista, o arrependimento.